Então hoje a mensagem, a gente vai dar uma pausa no Sermão da Montanha, a série do Sermão da Montanha. Na verdade, vou considerar a mensagem de hoje como um spin-off. É do mesmo universo. O spin-off, se você pegar literalmente, é girar para fora, mas no cinema, na série, é quando você utiliza-se do mesmo universo do que o produto original, ou da série original, do filme original, e você faz uma série secundária que está naquela mesma temática, mas não necessariamente é a continuação. Então, pode-se considerar que vai ser um spin-off. Isso também é um termo de tênis, né? Spin-off, mas literalmente é isso. Então, hoje vai estar lá em 1 Samuel 15, do verso 10 em diante. Diz assim: você que tiver sua Bíblia pode abrir o aplicativo, mas a gente está projetando aqui na tela também. 1 Samuel 15, 10, NVT diz: então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi levado para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Saul respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci as suas instruções e a ordem do Senhor, mas eu tive medo do povo e do que eles exigiram, e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor,
Pelo menos honra-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito muito conosco, o Senhor tem demonstrado a sua bondade a cada dia, até quando a gente não consegue enxergá-la. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração, e que o seu Espírito Santo possa ser eficaz nesse momento para fazer com que as palavras que sejam ditas façam algum sentido. Sintoniza, Senhor, na frequência dos ouvintes, na minha frequência, aquilo que o Senhor tem para dizer através de mim, através da sua palavra, Senhor. A sua palavra é o principal. Ajude-nos a entender melhor o que o Senhor quer sobre o seu caráter, sobre o seu juízo, sobre o seu amor, sobre quem o Senhor é. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto um tanto que desafiador para a gente ler. Fala um pouco sobre a rejeição de Saul. O 22 talvez seja a parte mais conhecida desse texto, onde fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso certamente em algum momento você já deve ter ouvido essa expressão, esse texto, mas o capítulo como um todo e toda essa história, ela tem uma riqueza muito grande para nos ajudar a entender melhor sobre o juízo e o amor de Deus. Então, quando eu falei que era um spin-off da série original que a gente está tendo, o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, essa série está mostrando que existe mais do que você olhar apenas para aquilo que é feito. Existe uma lei. Então, o que importa é você cumprir a lei, mas e o seu coração? O coração é tão importante quanto cumprir a lei. A gente tem aprendido isso e, principalmente, a observar o Deus da lei. Não tem como a gente olhar para a lei e às vezes existe uma dificuldade. As últimas mensagens do Edilson foi justamente sobre isso, de leis mal interpretadas, mas a gente precisa olhar o Deus da lei. E esse é o enfoque principal. A gente entender o coração e principalmente o Deus da lei, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Então, para a gente iniciar a reflexão, no verso 10, se puder voltar, por favor, do verso 10 até o 12. Pode passar para o próximo. Aqui a gente já entra em um ponto onde a gente precisa explicar exatamente o que significa se arrepender. Porque no verso 29 fala claramente, Deus não é homem para que se arrependa. E aqui ele está falando que se arrepende, então tem uma contradição? Não se tem uma contradição. Isso é um recurso utilizado para nos fazer entender, de certa forma, em toda a nossa incapacidade, em toda a nossa limitação, um Deus que é ilimitado. Então, na teologia, utiliza-se o termo de antropopatismo, que é quando são atribuídos a Deus emoções, afetos ou sentimentos humanos. O teólogo holandês Herman Bavinck, do século XIX, diz que a Escritura fala de Deus de maneira humana, em alguns momentos, não porque Deus seja limitado, mas porque nós somos. Então essa é uma forma de Deus ele se comunicar de forma entendível a nós em nossa limitação diante de um Deus que é ilimitado. Então não se tem uma contradição. Mas o fato existe uma mudança do relacionamento e do pacto que Deus tinha com Saul. E é interessante porque a gente olha para Saul, e talvez a percepção de vocês seja parecida com a minha, quando a gente olha historicamente o que foi Saul, quem foi Saul, a gente sempre faz o comparativo com Davi aceito por Deus, Saul rejeitado por Deus. Mas o início de Saul não foi bem assim. Saul, quando ele recebe o chamado para ser rei, ele se coloca numa posição de humildade. Quem sou eu? Eu sou insignificante, e de uma tribo que era considerada insignificante, ou a menor das tribos de Israel, Benjamim. E
Então, de alguma forma, ele entende quem ele é diante de Deus, a sua pequenez, e ele é chamado, e ele ocupa uma posição de destaque perante a nação, perante as pessoas. E a partir do capítulo 13 vai mostrando progressivamente como que o coração de Saul vai se corrompendo, como algumas coisas vão sendo relativizadas, como ele vai considerando a sua grandeza a ponto de chegar no versículo 12 e dizer o seguinte: após a vitória, o cumprimento da ordem de Deus, Saul, diz assim o texto, bem cedo Samuel foi procurar Saul, alguém lhe disse, Saul foi para Carmelo, onde ele levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal, ele está se exaltando diante de uma vitória que não era condicionada à sua capacidade humana, à sua capacidade, à sua habilidade. Então aquele que era pequeno e que se considerava pequeno, recebe uma posição de destaque, o Espírito do Senhor está com ele e progressivamente ele vai deixando o coração dele se afastar de Deus. Ele vai se rebelando. Então, se a gente tiver que classificar essa primeira ponto de observação, é uma mudança pactual de Deus para com Saul, ocasionada pela rebelião de Saul. Não que Deus ele foi pego de surpresa, mas a forma como Saul deixou-se corromper ocasionou uma mudança que Deus, em sua plena sabedoria, já sabia que aconteceria. Então, o contraste é um rei exaltado diante de um rei que inicialmente se via humilhado pela posição de inferioridade, mas que de pouco em pouco ele está chamando para si, ele está gostando de estar visível, ele está na posição de poder, de destaque. E o tópico 12 é justamente sobre isso, é uma cegueira resultante do distanciamento de Deus e a relativização da desobediência. Dos versos 13 ao verso 23, vamos ler. Hoje a gente vai utilizar bastante a passagem. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, cumprimentou com alegria, que o Senhor o abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. É interessante porque isso pode ser entendido como uma reação que imediatamente ele, entendendo o que ele tinha feito, ele faz questão. Eu estou me colocando numa posição de filho diante de um pai ou uma mãe que me pediu para fazer algo e que eu não fiz exatamente a mesma coisa, mas eu faço questão de dizer, eu cumpri sim, tá feito. Tá feito. Samuel nem chegou perguntando, ele já está dizendo, eu cumpri a ordem do Senhor. Ele está querendo antecipar e dizendo que ele cumpriu, mesmo sabendo que ele não cumpriu. Porque uma desobediência parcial, uma obediência parcial é entendida como uma desobediência completa. Não tem como você relativizar isso. E Saul vai insistentemente relativizar esse ponto. No verso 14, Samuel questiona, então por que esse barulho de ovelha, esse mugido de boi, a ordem não era clara para exterminar tudo? Saul respondeu, é verdade. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas, ou seja, a primeira coisa, ele está transferindo uma responsabilidade. Não foi eu que poupei, foram os soldados. E os soldados respondiam a quem? Respondia ao rei. E ele está dizendo, é verdade, os soldados pouparam. E o pior de tudo é que agora ele está fazendo uma relativização muito forte. Ele está trazendo uma roupagem bonita para algo muito ruim. Mas eu te desobedeci, mas foi para te oferecer um sacrifício, foi para te adorar. Você não vai conseguir entender o meu lado, o dos soldados, eles estão poupando melhor, mas é para te adorar. Se a gente lembra no início, olha a similaridade, como é o pecado corrompendo o coração, a queda do Adão. Quando Adão é confrontado por Deus, a primeira coisa que ele fala,
Foi a mulher que tu me deu. Não foi eu, não. Eu recebi da mulher. Então o problema não é meu, é da mulher e do Senhor que me fez ter essa mulher. Então uma marca muito clara para quando você está com o coração cada vez mais se afastando é a transferência da sua responsabilidade diante do pecado. Se a gente também quiser ter um outro exemplo, Davi, quando é confrontado pelo profeta Natan, depois do terrível pecado que ele cometeu, eu pequei. Essa deveria ser uma reação, mas a reação de Saul não é essa. É de alguma forma tentar se justificar. A gente vai ver que isso permanece no 16. Samuel, basta. Pode parar com a sua justificativa. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Embora a seus próprios olhos você se considerasse significante, não se tornou líder das tribos de Israel, sim, o Senhor ungiu sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse, a ordem é clara, vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. A gente vai falar melhor sobre isso um pouco mais na frente. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul insistentemente está lá, tentando de alguma forma se justificar. Ele está dizendo, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que Ele me encarregou. Assim, eu cumpri. Eu só trouxe Agag, mas isso faz com que eu não tenha cumprido a missão? Não, eu cumpri. Eu só trouxe Agag. Mas destruí todos os outros amalequitas. Aí os meus soldados, que não foi eu, quando Samuel vai confrontar, ele diz, você. Mas ele o tempo todo está atrelando aos soldados. Trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. O verso 22 é o mais conhecido, provavelmente, que Samuel responde, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gordura e carneiros. A lição que a gente... Pode voltar no 22, Pedro, por favor. A lição que a gente aprende é que não há justificativo para que a gente desobedeça, ainda que em nossa cabeça a gente tenta justificar como se fosse algo para o Senhor. Em resumo, os fins não justificam os meios. Não vale você dizer que você está fazendo isso para Deus quando no seu dia a dia, vamos supor, vamos contextualizar, vamos contemporalizar isso aqui. Então você entende que você recebeu uma missão de Deus no seu trabalho, para você liderar, para você estar numa posição de destaque. Senhor, para eu chegar onde o Senhor me chamou, eu posso fazer tudo, porque eu preciso estar lá. Então, se é para derrubar o tapete de um, não tem problema, porque no fim das contas eu vou te exaltar, Senhor. Amém? Percebe o quão isso é estranho? O quão isso é deturpado da realidade? Mas a gente normalmente não faz essa linha de raciocínio tão clara, mas às vezes a gente se vê assim, justificando algumas atitudes nossas que talvez sejam duvidosas, com uma justificativa melhor. No fim das contas valerá a pena, no fim das contas o Senhor vai me entender porque eu só quero te adorar. O cara que estava colocando um monumento para si próprio. Era essa a intenção? O coração dele era isso? Mas, diante do povo, ele estava comemorando, ele está falando insistentemente, vamos adorar ao Senhor. O coração dele estava onde? Longe, longe, longe. Isso é um tipo de reflexão que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Diante desse texto, eu me sinto totalmente confrontado. Do que adianta eu estar aqui, mas onde está meu coração? Não faz sentido. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente vem? A gente vem para bater ponto, para a gente se reunir? Não deveria ser essa a nossa motivação. A pergunta é a mesma que tem sido feita. O nosso coração está onde? Onde está o nosso coração? No 23, continuando,
Ele diz que a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Olha que pesado. Você foi rejeitado. Você não será mais rei. Ele te rejeitou. Aquele que te colocou, Deus te colocou como rei, não vai te aceitar mais. Não está te aceitando. Ele está te rejeitando. E diante disso, o que imagina-se que é a preocupação? Qual que é a reação de Saul? A gente leu, a gente vai repetir. A preocupação de Saul, a verdadeira preocupação era a preservação da sua aparência de honra diante das autoridades humanas. Ele ouve do profeta dizendo assim, ele te rejeitou como rei. Qual que é a preocupação dele? Agora ele está confessando. Calma aí, vou perder. Então no momento em que eu começo a ter prejuízo, verdade, eu pequei, errei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor. Mas eu só fiz isso porque eu tive medo. Por favor, me entende, é o meu medo que causou isso. Primeiro uma justificativa, a transferência, com o coração distante. Agora ele está dizendo que a motivação foi realmente o medo. O que eles vão fazer comigo? Imagina, estava todo mundo fazendo um monte de guerreiro lá, com espada. Aí eu vou chegar na frente dele e falar, não, peraí. O Senhor mandou. Teve medo. No 25... Agora, por favor, perdoa o meu pecado, para que eu possa volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Será que essa de fato é a motivação, que ele queria adorar o Senhor na volta? Provavelmente isso cai por terra no 26. No 26, quando Samuel questiona, não voltarei com você. Não vou voltar. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, Ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou, isso desestabilizou Saul de tal forma que puxou. E Samuel, como profeta, ele enxerga que isso é além daquilo que estava acontecendo. No 28 ele diz, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um ser humano para se arrepender. Então não é uma contradição inicialmente quando diz que se arrepende, porque aqui está claro, é só uma forma de se comunicar. Deus não é humano, Ele não é como nós para se arrepender. E aí mostra a verdadeira intenção de Saul para com Samuel. A preocupação não estava em adorar, mas em ser visto junto com o profeta, porque isso traria um prestígio, uma aceitação, como se Samuel estivesse concordando com ele de alguma forma. Ou seja, um distanciamento progressivo em seu coração da presença do Senhor, causa a queda, que é justificada e depois diz que caiu, mas com motivação completamente deturpada. E a maior preocupação disso não é em reconstruir um relacionamento com o próprio Deus, é em ser visto como se ainda fosse autoridade, como se ainda tivesse sendo aprovado por Deus, por estar na presença do profeta. Isso é pesado. Isso gera um sentimento em que a gente precisa realmente refletir sobre o quanto isso é uma particularidade de Saul ou o quanto isso também tem nos afetado. Isso gerou em mim uma certa reflexão. Mas agora a gente indo para a segunda parte da mensagem, a gente precisa retornar para a parte que é a mais difícil desse capítulo, que é a parte onde está descrito em 1 Samuel 1-9. Samuel 1-9 diz explicitamente qual foi a ordem, o detalhamento dela que Saul decidiu não seguir, decidiu seguir parcialmente. E aí quando eu falei sobre o spin-off, eu falei sobre a nossa visão
do Deus da lei, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, o Deus do juízo é o Deus do amor. É necessário a gente ter essa mesma perspectiva ao ler textos tão desafiadores quanto esse. Diz assim: certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá, destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército. Em Telaim haviam 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morra com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Evilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Essa é uma parte difícil para a gente ler, principalmente o versículo 3. E esse é o Deus que a gente sabe que é plenamente bom, santo, justo, perfeito. Como que isso pode existir simultaneamente? E talvez esse seja um dos principais textos utilizados por aqueles que querem criticar o caráter de Deus e a bondade para falar como é possível um Deus que você está dizendo para mim que é bom, um Deus que é bom, e ao mesmo tempo é um Deus que pede esse tipo de coisa. Eu confesso que a primeira vez que eu li, e isso é algo que tem sido reflexivo na minha... Desde quando eu fiz um devocional sobre, eu também fiquei... Mas é interessante que o teólogo Dale Ralph Davis, ele argumenta que isso é uma reação, ou seja, o leitor ele tem dificuldade diante do juízo de Deus, do pecado humano, principalmente em tempos modernos. Ele argumenta que essa reação acaba revelando algo a mais, algo mais profundo, que é a perda do entendimento bíblico sobre a santidade de Deus e a gravidade do pecado humano. Entre aspas, nós recuamos diante desse texto porque temos tão pouca consciência da gravidade do pecado. E ele continua a desenvolver o seu argumento dizendo que a nossa cultura tende a enxergar o homem como essencialmente bom e o pecado como algo relativamente leve. Assim, o problema moral passa a ser o juízo de Deus e não a rebelião humana contra ele. Entre aspas, de novo, o leitor moderno frequentemente se sente mais ofendido moralmente pelo juízo de Deus do que pela rebelião humana. E é até curioso, depois a gente ter tido uma explicação sobre Saul, porque foi exatamente como ele lidou com o seu pecado, com tamanha leveza. Não é bem assim. Eu tenho justificativa para isso. Então, quanto mais a gente se distancia da presença do Senhor, mais leve o nosso pecado se torna. A gente passa a ter os nossos pecados de estimação, que não tem problema não, tá tudo bem, Deus entende. Quanto mais distante de Deus, mais justificável a minha afronta contra Ele e sua justiça é tolerável.
Isso torna o texto menos difícil? Não, aqui não é o intuito. Mas a gente precisa olhar para esse aspecto. A gente sabe da dificuldade que é. Mas eu repito a frase, e é impactante. Os leitores modernos frequentemente se sentem mais ofendidos moralmente pelo juízo de Deus do que pela rebelião humana. E o tópico 2 dessa segunda parte é a paciência de Deus e o juízo histórico sobre Amaleque. Quando a gente olha para esse texto, há quem também argumente de forma extremista, distante da perspectiva cristocêntrica, de que isso é um Deus autoritário, demonstrando a sua ira, cometendo um genocídio. Não é isso que está sendo dito. 1 Samuel 15 não está descrevendo um ato arbitrário da violência divina. Está diretamente relacionada, historicamente, com um ataque cruel dos amalequitas a Israel. Isso está descrito em Êxodo 17 e ainda assim reforçado em Deuteronômio 25. Isso aconteceu séculos antes, que evidencia uma paciência de Deus. A paciência, uma longanimidade divina. Êxodo 17, eu posso ler aqui, Pedro. A partir do 14. Descreve a batalha. Israel estava saindo do Egito, foi atacado de surpresa pelo exército de Amaleque, que atacou principalmente aqueles que estavam cansados e aqueles que estavam por detrás. Então o Senhor, no verso 14, diz: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em alta voz para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Deuteronômio 25, 17 a 19 reforça: nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destrua os amalequitas e apague a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Esse é um episódio específico, em um contexto específico da aliança de Deus, uma teocracia israelita, onde Deus era o Deus de um povo específico. Amaleque não era um povo inocente que foi atacado pela ira de um Deus perverso, mau. Não era. Isso também não tira a dificuldade, mas a gente consegue entender. A gente precisa cada vez mais se aprofundar. E é curioso que o mesmo Deus que tem esse tipo de julgamento para um povo distante distante de si, que atacava o povo de Israel e iria contra Deus, esse mesmo Deus também julgou Israel diversas vezes, de forma dura, com exílio. Não é um Deus que está mostrando um favorecimento e isso significa assim: você pode tudo porque você é meu povo. Não, eu vou te julgar também. Teve um julgamento também que foi forte. Calvino argumenta que toda a vida humana pertence legitimamente a Deus, de modo que o Criador ele possui direito justo de exercer o juízo sobre suas criaturas. Isso apontando ao longo da história da redenção, isso aponta para um juízo que está por vir e vai acontecer um juízo. Às vezes a gente tende, porque estamos num período da graça, esquecer que existe juízo, que Jesus no Novo Testamento falou diversas vezes sobre o juízo. Se arrependa, se arrependa. O problema são os extremos. Isso pode ser utilizado da mesma forma que o extremo diz que Deus é perverso. Isso não deveria ser utilizado e não pode ser de jeito nenhum utilizado como argumento. Tá vendo? É isso mesmo. A gente tem que guerrear contra o mundo, porque nós somos o povo. Era Israel, agora nós somos a nação escolhida. Vamos atacar o mundo!
Assim como fez com Amaleque, vamos destruir. Você quer também o juízo quando Deus também julga Israel? A gente não sabe se vingar. O Deus fala muito sobre isso. A vingança pertence a Deus. O que foi feito não foi esquecido. Aqueles que eram mais fracos saindo do Egito, chegou um tempo em que Deus julgou o povo. Sproul enfatiza que o verdadeiro espanto bíblico não é a existência do juízo, mas a paciência prolongada de Deus diante do pecado humano. Entre aspas, o espantoso não é que Deus julgue, mas que Ele seja paciente e generoso. Houve uma paciência, tem tido uma paciência, porque a santidade de Deus ela precisa ser recuperada de forma tão clara quanto é. Avançando um pouco mais em um ponto delicado, porque a gente sabe que do texto talvez o que chama mais atenção são crianças e recém-nascidos. Essa talvez seja a parte mais sensível. Na época, um povo era visto não como indivíduo, mas como povo, na maioria das vezes. Então, julgamentos para um povo era para todo um povo, não para um indivíduo especificamente falando. E tem um argumento que é muito utilizado, ou pelo menos existe, que a morte física não é necessariamente um juízo definitivo. O juízo histórico temporal não está atrelado diretamente com a condenação eterna divina, definitiva. 1 Samuel 15 descreve claramente um juízo histórico executado dentro da história humana. Contudo, o texto não traz afirmações explícitas acerca do destino eterno das crianças mencionadas. Eu não estou afirmando que elas foram salvas, mas eu também não estou afirmando porque o texto não afirma que elas também não foram. Existem vários pastores, teólogos que afirmam que crianças, quando mortas nesse período, elas são salvas. E o ponto não é trazer uma posição definitiva, mas é dizer que existe essa perspectiva. E não porque elas são inocentes, mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Calvino, Spurgeon, MacArthur. Então, só trouxe esse tópico para dizer que, sim, é um desafio. O texto, eu não estou dizendo o que o texto está dizendo, nem o que ele está dizendo. A gente tem que se ater literalmente ao que está escrito ali. Não me entendam mal. Mas a morte física não é um juízo definitivo. Não é o final. A gente tem essa esperança que a gente não acaba quando a gente morre. E para encerrar, o principal tópico é que o homem se sensibiliza mais com Amaleque do que com Cristo. Em 1 Samuel 15 e textos difíceis como esse devem conduzir o leitor a não só refletir sobre o juízo divino, mas também a necessidade da cruz de Cristo. A necessidade da cruz de Cristo. Diversos comentaristas observam que o homem natural tende a demonstrar profunda sensibilidade diante de juízo sobre povos pecadores, enquanto demonstra pouca percepção da gravidade do pecado que tornou necessária a morte de Cristo. Muitos se escandalizam sobre Amaleque, mas não se escandalizam igualmente com o fato de que o único verdadeiramente inocente da história foi entregue à morte. A cruz é o maior exemplo simultâneo de amor e juízo. É o encontro perfeito do amor demonstrado por Deus e do juízo demonstrado por Deus. Sproul afirma: na cruz vemos simultaneamente a santidade de Deus, o juízo de Deus e o amor de Deus.
É espantoso para mim como a minha sensibilidade ela pode estar desequilibrada. Ela pode estar de acordo com a contemporaneidade do tempo. A gente tem perdido um pouco a percepção da gravidade que resultou num sacrifício de alguém santo, inocente. Quando confrontado, Adão, Saul, eles sempre transferiram responsabilidade. Quando Jesus teve a oportunidade de se defender diante de Pilatos, ele não se defendeu, porque ele era obediente. E ele tinha toda a argumentação necessária para provar a sua justiça. Ele nem precisava estar ali, se ele optasse, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Isso é o que Deus fez por nós. O maior sofrimento não foi a dor da chibatada, do espinho, mas o distanciamento com o Pai na cruz. Então, que isso possa gerar em nós uma reflexão, que a gente possa pensar sobre a gravidade do que foi a cruz para Cristo e que isso nos motive a viver um novo tempo de obediência, de cuidado com os nossos pecados, aqueles pecados toleráveis, aqueles pecados aceitáveis, a nossa falta de zelo. Eu finalizo de novo trazendo esse texto, o encontro perfeito da justiça e do amor é na cruz. A cruz foi esse encontro perfeito. Um Deus perfeitamente justo, um Deus perfeitamente santo e um Deus perfeitamente amoroso. Esse é o nosso Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor entregou tudo, entregou o seu Filho. O Senhor foi justo porque o Senhor puniu aquilo que nós merecíamos receber. As nossas transgressões, elas foram limpas, mas não foi limpa para que nós pudéssemos viver uma vida deliberadamente de pecado, mas de santidade, porque é possível a partir do Seu Espírito Santo. Gere em nós, Senhor, um conformismo, começando por mim, que a gente consiga vencer diariamente as tentações, os desafios e que a gente cada vez mais se aproxime de Ti. Corrige, Senhor, as nossas perspectivas que estão cada vez mais alinhadas com o mundo e não com o Senhor. Corrija, Senhor, e de novo, obrigado porque o Seu sacrifício foi perfeito e eu não merecia, mas o Senhor fez. Obrigado por isso, Senhor. Amém. Perdão e graça, me lava-me, Senhor.
eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me